No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Olá! Olá! Estamos falando aqui, quem está com a gente, estamos falando aqui diretamente do Rio Grande do Sul. E eu vou falar que cidade que é já já. Obrigado por estar com a gente, doutora. E vamos bater um papo aí, que é um assunto o teu assunto sempre vai ser pertinente na vida das pessoas, né? Sempre está em alta. Sempre em alta. Bom, eu estou aqui com a doutora Jerusa Press, ela é advogada previdenciarista e fundadora do escritório Jerusa Press Advocacia Previdenciária, com sede em Giruá, no Rio Grande do Sul, e presença digital em todo o Brasil. Aliás, para quem vive na internet, que hoje é uma prática, que não é um paradigma, já deve ter visto a doutora na internet. Com certeza. Com presença digital em todo o Brasil, vencedor do prêmio Melhor Escritório Digital em 2023, na categoria Previdenciário e Saúde, da ADV Box, produtora de conteúdo jurídico sobre previdência, com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Bom, eu agradeço o prestígio novamente, porque às vezes a gente te chama para apagar incêndio. Porque é o seguinte, não tem... isso é uma coisa também que eu aprendi desde pequeno, a questão do INSS. Eu vejo que com a nova geração e essa questão da internet, eles não estão se preocupando muito com isso. E eu vou dar algumas pitadas aqui em alguns momentos, que é o que eu penso, tá? Mas eu estava até discutindo com uma colega advogada, doutora Andréa Juso, que esteve comigo no sábado, relacionado a essa questão também de INSS. Bom, o que você tem para contar de novidade, antes que eu te faça algumas perguntas
que está em primeira mão aí, que está acontecendo, e algumas decisões do Supremo que pode estar acontecendo hoje? Bom, vamos lá. Eu agradeço até o convite também, Zacarias, por estar aqui mais uma vez. E a Previdência, todo mês, toda semana, aí tem uma surpresa, né? Mas essa semana, assim, as últimas novidades, algumas boas, outras não tanto. Até coloquei lá no perfil a questão até da antecipação do pagamento do 13º, é uma notícia boa, né? Os aposentados e pensionistas já vão receber uma primeira parcela do 13º a partir do mês de abril, ali, finalzinho de abril, já começam a receber. Então, é uma notícia boa, já aí o aposentado e pensionista já pode se programar. Vai ter esse dinheirinho a mais na conta. Agora, a notícia ruim, que saiu recentemente, até publicada essa semana, que o INSS vai começar a fazer também um pente fino nos benefícios por incapacidade. Aquele auxílio-doença, quem recebe, às vezes, um assistencial. Então, deve ficar atento que a Previdência vai começar a fazer uma revisão, né? E normalmente nessas revisões, né, o objetivo, Zacarias, é cessar os benefícios, né? Verificar se o segurado continua doente, né, incapacitado para o seu trabalho, mas a gente sabe que muitos benefícios são cortados aí num pente fino, então o pessoal tem que ficar atento também a essa novidade. E não, a gente sempre fala, na última live, Zacarias, a gente falou da revisão da vida toda e ainda a gente está nessa novela que ainda não finalizou. Na próxima semana está marcado o julgamento, vamos esperar, vamos ver se tem alguma novidade, mas tá difícil de sair. Eu lembro que na nossa primeira live a gente conversou, acho que foi ali em 2022, ano passado a gente fez novamente, falou da revisão e até agora a gente não teve um posicionamento lá do STF em relação à revisão da vida toda. Eu tive agora, semana passada, na posse do presidente do Tribunal Federal, que era a doutora Marisa Santos, e entrou o doutor Muta. E a doutora Marisa, eu me lembro como desembargadora federal, antes de assumir o cargo de presidente, há uns anos, 3 anos atrás, 4, eu a entrevistei no cartão de visita na Record News, e a gente perguntou sobre isso. E ela falou que, como desembargadora de segunda instância da Justiça Federal, não teria como pagar a revisão da vida toda porque não tinha dinheiro para isso. Isso foi uma conversa que já vinha vindo lá de trás, né? Sim. Agora, essa questão da revisão da vida toda, você, pelo teu entendimento, você acha que muita gente foi prejudicada uns anos atrás pela questão do fator previdenciário, como é que chama? Do não aproveitamento, né, dessas contribuições antes de... Tinha um nome que eles falavam que era o fator... Tinha o fator previdenciário. Previdenciário, que muita gente se prejudicou com isso na época da aposentadoria. Isso, vamos falar, 10 anos atrás e tal. Isso também caberia nessa história, não? Caberia, sim, em que pese nessa revisão, o fator previdenciário ainda vai ser aplicado no cálculo que pode acontecer, como vai aumentar o período, que vai incluir nos valores que vão aumentar no período de cálculo, pode ser que dê uma melhoradinha, mas o fator continua sendo aplicado, porque o objetivo da revisão da vida toda é beneficiar aquele segurado que começou a trabalhar antes de 94, então aí trabalhava em uma grande empresa, às vezes bancários, ganhavam super bem e aí a partir de 94 acabaram às vezes se desligando desse emprego e os valores de contribuição acabaram baixando, reduzindo. Então, o período de cálculo dele maior é antes de 94, antes do plano real. E esse período não entrou na aposentadoria, então essa que é a briga da revisão da vida toda, incluir esses valores que eram mais altos antes de 94 no cálculo da aposentadoria. Ainda assim vai ser aplicado o fator previdenciário, mas se os valores eram muito bons, nem o fator previdenciário ele consegue reduzir, ele até melhora o valor de benefício. Essa é a briga, então, da revisão. E aí, o engraçado é que o INSS conseguiu, Zacarias, emplacar ali que a revisão vai ser um prejuízo, porque muitas pessoas vão receber, o governo vai acabar pagando e não vai ter como pagar todo mundo. Mas, na verdade, hoje, se a gente vai analisar, são poucos aposentados pensionistas que têm direito à revisão, porque a maioria já decaiu, já passou o prazo de revisão, então mesmo que tivessem ali direito, não vão poder
receber, porque tem um prazo para solicitar. Então, a partir do primeiro saque do benefício, esse aposentado ou pensionista tem 10 anos para fazer um pedido de revisão. Muitos deles já passaram desse prazo. E a maioria, não são todos, que ganhavam bem antes de julho de 94. Tem uma parcela grande, mas não chega a ser o número aí que o INSS anda espalhando de que poderia o governo ficar sem dinheiro para pagar todo mundo. Então, existem processos com valores maiores, existem, mas isso é minoria. Hoje eu vejo até aqui também pelo escritório, nem todos conseguem ou não é vantajoso, então... mas sempre quando tem uma revisão assim, que tem muito impacto, tanto na questão de notícias, né? O governo começa, então, a largar essas notícias de que não vai ter dinheiro para pagar, e aí se torna ali uma decisão, às vezes, econômica, que o aposentado, quem sai no prejuízo é o aposentado ou o pensionista, que vai ter uma decisão ali baseada, não na lei, mas sim, às vezes, num critério econômico, né? Eu queria voltar, eu queria voltar um pouquinho, mas depois nós vamos falar sobre você, porque eu preciso voltar a tua história um pouco, como eu sempre faço no início com as pessoas que eu estou entrevistando. Mas depois a gente, só para não deixar o assunto esfriar, você falou dessa questão que vai ser feita eles vão fazer uma revisão relacionada às pessoas que estão recebendo, se tem alguma irregularidade e tal. Bom, é óbvio que alguma coisa vai se achar nessa brincadeira toda. Se alguma pessoa está recebendo irregularmente, dependendo da idade dessa pessoa, não acaba entrando na esfera criminal, não vai ter um problema, você vai ter que devolver esse dinheiro e talvez, dependendo da forma que foi feito, não pode responder um processo crime? Em alguns casos, sim, tá? O foco agora nesse pente fino, que eles chamam, é quem está recebendo auxílio-doença. Há mais de um ano ali não passa por uma perícia lá no INSS. Então, esse vai ser o foco. As pessoas estão ali recebendo, não foram mais chamadas para perícia, então o INSS quer que eles se apresentem para verificar se ainda continua com o estado de incapacidade. Mas um benefício que normalmente pode sim gerar uma questão, até uma discussão ali criminal, é o benefício assistencial, que é aquele benefício que é pago assim, para a família de baixa renda, às vezes uma pessoa que é portadora de alguma deficiência, pessoa com deficiência, ou tem uma idade ali de 65 anos ou mais, nunca pagou INSS e está recebendo esse benefício assistencial. E aí eles também, o foco deles é fazer a revisão nesse benefício, porque às vezes a pessoa começou a receber, depois a renda mudou, né? Às vezes um da casa aposentou, ou conseguiu um trabalho, está trabalhando, passou da renda, do limite de renda. Então, na última revisão que foi feita, faz uns 2, 3 anos, muitos foram notificados, inclusive para devolver o valor que tinham recebido a partir do momento que o INSS constatou que não preenchia mais requisito. Então, a renda superou. Aí tem que se fazer um processo, discutir, né, que não teve má fé, né, tem que comprovar que não teve a má fé de receber o benefício, e também tentar comprovar que mesmo que às vezes supere um pouquinho do limite, ainda assim a família precisa, porque às vezes, dependendo do quadro da pessoa com deficiência, né, tem gastos ali com alimentação, medicação, então se consegue também fazer essa prova de que às vezes a renda é um pouco mais alta, mas as despesas ali para tratamento médico, até dessa pessoa doente ou desse idoso, superam. Então tem como fazer uma discussão, mas tem que ficar atento, porque eles intimam sim. E eu até brinco, o pessoal às vezes deixa, não vou nem entrar no INSS que eles nem vão lembrar. E aí quando vê, chega uma cartinha lá de execução já penhorando bens, porque eles vão atrás para ter esse dinheiro de volta. Então, chamou para revisão, né? Procura às vezes um profissional, especialista em previdência, para ter um auxílio para não ter risco ali, às vezes, de até responder um processo crime por ter recebido um benefício de forma indevida, né? O INSS vai alegar que é indevido, cabe ao segurado depois comprovar que não, que realmente ele ou não sabia que tinha um limite de renda, ou mesmo passando desse limite, ele tem despesas ali que justificam o recebimento. Bom, a doutora Jerusa Preste, além de ser especialista nessa área, eu queria também te fazer uma pergunta. A gente sabe que quem paga INSS, normalmente, ou literalmente, são aqueles que são empresários, que são obrigados a pagar pela empresa, porque é a questão do governo, o próprio governo exige, né?
que se pague pela empresa dos sócios, e o empregado que é CLT. Hoje nós temos um problema sério. Nós temos hoje várias empresas que criou-se uma situação de empresa terceirizada, quer dizer, então a empresa terceirizada, ela paga, e ela é obrigada a pagar, até porque para ela se manter ativa. Mas, às vezes, um terceiro que venha vindo não se preocupa em pagar. O que você orientaria nesse sentido? O que eu quero dizer? Vou dar um outro exemplo. Hoje, com a mudança de 88 para cá, da Constituição, pessoas que trabalham no governo, elas são obrigadas elas entram no sistema de INSS, na aposentadoria. Então, as associações que defendem a classe montaram um caminho para a previdência privada. Então, assim, então a pessoa que é registrado em CLT, que ele é obrigado a pagar INSS, a empresa paga uma parte, ele paga uma parte, até ele está, no primeiro momento, ele está seguro, está pagando, está se mantendo para a aposentadoria lá na frente. Mas quando o cara deixa de pagar e não está preocupado de ficar doente, ter um problema, eu queria que você orientasse sobre isso, porque o advogado também não é só para correr atrás do problema, é também para orientar, né? A verdade é essa. Para evitar, né? Evitar, principalmente quando é questão, assim, pensar em doença, né? Ou até mesmo deixar um benefício para o dependente, porque é aí que o problema surge. Às vezes ficou doente, incapaz, sofreu um acidente, aí vai lembrar, mas eu poderia pedir um benefício lá no INSS, vai ver, não está pagando mais, já perdeu o vínculo com a Previdência. Ou, às vezes, vem aí a falecer. O dependente, às vezes, deixa o quê? Filhos, sem uma pensão, a esposa, principalmente, que dependia da renda desse marido e acaba não tendo direito a uma pensão, porque não estava contribuindo. Então, a contribuição é importante, e esse cenário que você falou, Zacarias, principalmente depois da pandemia, muitos segurados que eram empregados, então tinham aquela segurança ali da empresa contribuir, ele contribuiu uma parte, a empresa outra, passaram a ser autônomos após a pandemia, então abriram a sua própria empresa ou o seu próprio negócio, e muitos não vêm pagando, não vêm contribuindo ao INSS, porque às vezes, eu não vou pagar porque não vale a pena, não vou pagar mais porque eu vou fazer um outro investimento, mas acaba às vezes não fazendo esse outro investimento, perdendo aquele valor que já tinha lá no INSS, porque se não completar requisito nunca vai conseguir aposentar, vai ficar aquele valor lá perdido. Então, e o pior ainda, se precisar de um auxílio-doença ou uma pensão por morte, que os dependentes não vai ter direito. Então, é importante esse autônomo, esse contribuinte individual, essa pessoa que saiu da CLT, verificar o quanto antes. Eu tenho que pagar todo mês, porque hoje, sim, existem possibilidades, dependendo da categoria, de só pagar para manter uma qualidade de segurado, que é um vínculo com o INSS, para, se caso precisar de um benefício por incapacidade, ter direito. Então, existem formas de contribuir também, alíquotas reduzidas, que essa pessoa vai pagar mais barato e vai manter os seus direitos. Então, vale a pena ir atrás e não deixar, porque quando acontece, quando precisa, aí já é muito tarde. Às vezes a gente tenta analisar, vai atrás, mas não tem mais o que fazer. Ou já está com uma idade avançada, não vai conseguir completar tempo para aposentar, ou já está incapaz, o que a lei proíbe, começar a pagar já o INSS incapacitado, porque aí se consideraria uma fraude, né? Começou a pagar para receber um benefício. Então, é importante verificar os requisitos antes. Se você é autônomo, está assistindo hoje o podcast, presta atenção no INSS. Quanto tempo faz que parou de pagar? E às vezes a gente nem se dá conta que o tempo vai passando, quando vejo está aí 2, 3 anos sem contribuir, e isso pode fazer falta lá na frente. E a gente falou sobre isso a última vez, e também sempre surgiu uma dúvida. Se você deixar 1 ano, 2 anos de pagar, você pode... antigamente, eu não sei se... Acho que não podia, não sei. Eu quero saber o seguinte. Você pode pagar tudo de uma vez, assim, eu parei 3 anos, eu vou retomar agora, eu quero pagar o que está atrasado. Dá para fazer isso? Quero acertar tudo. Dá? Alguns casos se consegue, mas não para recuperar a qualidade de segurado. Que a qualidade de segurado é aquele requisito que a pessoa tem que ter um pagamento em dia
ou se ela parou de pagar, a lei prevê ali alguns prazos, até 1 ano, mantém qualidade segurada, 2, dependendo da situação. E aí, para pagar em atraso, não vai recuperar. Então, por exemplo, ficou doente hoje, está 3 anos sem pagar, não vai adiantar pagar para trás, porque não vai ter qualidade de segurado. Aí, esse pagamento para trás serviria, em algumas situações, para aumentar o tempo de contribuição. Mas, ainda assim, o pessoal não se dá conta de que a lei exige que ao menos 15 anos sejam pagos em dia. Então, esse pagamento retroativo não vai contar para carência. A gente chama, o pessoal tem muita dúvida do que é a carência. Então, eu sempre explico, é o pagamento em dia do INSS. E, às vezes, a pessoa vai precisar de 15 anos para aposentar por idade. Então, não vai adiantar ela pagar 3 em atraso, porque não vai contar para carência, vai entrar ali como um tempo de contribuição, não vai conseguir aposentar igual. Alguns casos ajuda, mas nem todos. E hoje também o INSS, como sempre, né? Eles vêm complicando ali com algumas regras. Então, dependendo da regra, vai ter que entrar na justiça, vai ter que aguardar uma posição da justiça para verificar se vai ser aceito esse pagamento. Então, tem que ter atenção aí com o pagamento atraso. Às vezes, o sistema deixa gerar dos últimos 5 anos. Se alguém entrar lá no site da Receita, consegue fazer as guias e pagar. E aí o pessoal pensa, não, mas o sistema deixou fazer, eu consegui pagar, vai ser aceito. Mas, na verdade, não. Esse requisito vai ser analisado depois, quando a pessoa solicitar o benefício da aposentadoria. Aí se engana, fica ali acreditando que conseguiu pagar, se conseguiu pagar porque vai ser aceito, e depois tem uma surpresa ali que não é aceito esse pagamento. Jerusa, quanto que eu tenho que pagar? Quantos salários mínimos eu tenho que pagar por mês se eu quiser aposentar pelo teto? Por que pelo teto? Essa é a pergunta de milhões. Todo mundo quer aposentar no teto. Não, e outra, aposentar pelo teto e jovem, né? Sim. Essa é a verdade também. O que tem que fazer, meu Deus do céu? Ó, tem que começar a contribuir ali com saiu das fraldas, já tem que... Não, o pior não é isso. O pior é que não pode, né? Você pode começar a pagar INSS para uma criança, por exemplo, ou só para um adolescente? Se desse, o pessoal vai começar cedo, mas só dá a partir de... A lei permite, assim, 16 anos, né, começa a pagar o INSS. Mas, assim, hoje, para aposentar teto, essa é a pergunta de milhões, todo dia eu recebo aqui de um cliente. Como faço, doutor, para aposentar no teto? Aí você tem que pagar no mínimo aí no teto da Previdência, tá? Hoje o teto tá 7.786. E você tem que pagar, dependendo da regra, no mínimo ali a mulher, para pegar 100%, que aí pegaria um teto, tem que pagar 35 anos no teto. Agora o homem, 40 anos no teto. E quanto é o teto, Jerusa? Paga por mês. Ó, você vai pagar por conta, que é ali na guia GPS ou no carnezinho, paga 1.557. Então, paga mais de 1.500 por mês a contribuição no teto. Agora, se às vezes tem empresa, né, tem um simples, consegue pagar um pouquinho mais barato, mas ainda assim daí tem imposto de renda, então não é tão barato pagar teto, tá? Mas hoje, assim, se não conseguir chegar a teto, às vezes o que o pessoal sempre quer aposentar com mais que um salário mínimo, né? Pelo menos não ficar ali nos 1.412 e aposentar um pouquinho melhor. Aí o que é bom fazer? Então, ter um período de contribuição com valores mais altos. Não adianta nada 5 anos antes da aposentadoria pegar lá e pagar teto. Por quê? Hoje é cálculo de média, todas as contribuições vão entrar nesse cálculo, então não vai adiantar ele ter lá 30 anos salário mínimo e pagar 5 teto, vai se misturar ali e vai virar em nada, né? Não vai aumentar praticamente nada o benefício. Então hoje, assim, se pensar, quero aposentar com um valor melhor, tem que se programar, começar a fazer um aumento antes para dar uma melhorada na média, se tem uma média baixa. Agora quem já tem uma média mais alta, ainda às vezes consegue pagar um pouco menos, não chega no teto, mas também não aposenta com um valor tão baixo, né? Ali um salário, que hoje um salário a gente sabe que é difícil, né? Sobreviver só com um salário mínimo. A gente acho que falou sobre isso em um outro momento. Me parece que, além dessa questão do INSS, que é a sobrevivência das pessoas e o direito, né? Você me parece que também faz uma parte administrativa do cara, uma projeção. Como é que ele poderia fazer? Porque o que eu quero dizer? Se você pagar o teto hoje, começar a pagar, você é jovem,
e você começar a pagar, mesmo que você não receba o seu salário relacionado a ter que pagar o teto. Você pode pagar uma parte como funcionário e você querer pagar o restante por fora. Sim. É vantagem você ficar 35 anos pagando pelo teto do que você aplicar esse dinheiro numa previdência privada? Eu acho que a única coisa que eu penso é a segurança de se der algum problema, de repente, com você, acidente, você morre, alguma coisa, alguém vai receber esse benefício. Agora, se está na previdência, ele para, né? Hoje assim, o que eu sempre digo? Hoje tem vários investimentos, até tem a privada, mas às vezes também tem que se fazer hoje tudo planejamento. A gente faz aqui muito planejamento previdenciário, principalmente para esse autônomo, porque ele vai começar a pagar o seu INSS, ele vai pagar sozinho, não vai ter mais aquela parte da empresa, e querendo ou não vai sair do caixa dele. Então é importante saber, eu vou pagar aqui sobre o teto, vou receber o teto ou um valor que vai compensar, ou o meu gasto ali vai ser tão grande que não vai compensar fazer esse aumento, tá? E aí, tudo exige um planejamento. O que eu sempre digo, às vezes quem trabalha só com investimento fala muito mal da Previdência, mas o que eu sempre digo? Os dois podem caminhar juntos, um não exclui o outro, porque eu posso pagar o INSS e ter um investimento, porque lá na frente eu vou ter o quê? A minha Previdência Pública e o valor do meu investimento, não exclui, são coisas diferentes ali, até a alíquota é diferente do pagamento, então um não exclui o outro. E esses dias até alguém comentou lá no meu Instagram, mas o INSS é uma pirâmide e vai falir, e aí até eu lembrei que a Previdência no Brasil começou em 1923, então já faz 100 anos a Previdência Pública, então uma coisa é a Previdência Pública, outra coisa são investimentos, então dá para caminhar junto, dá, só que hoje o que a pessoa tem que buscar fazer é planejamento. Vamos fazer um planejamento no INSS, como vai ficar minha aposentadoria? Agora eu vou fazer um planejamento de investimento, ou numa previdência privada, ou em outro investimento, para verificar, então, o INSS vai me dar tanto e a privada vai me dar tanto, então eu vou contribuir menos aqui e vou colocar mais aqui. Então, hoje tudo para você economizar é planejamento, porque as regras de aposentadoria são conhecidas, a gente consegue fazer uma projeção para o futuro ali, com base na regra atual, de quanto vai ser um benefício, para verificar se vale a pena fazer esse pagamento a mais. E programar. Quem quer ganhar mais que mínimo, tem que fazer sempre um planejamento antes, até para não começar a pagar aí por conta e às vezes não ter um retorno. Agora, na situação que você comentou de já ter um pagamento de empregado, normalmente o pessoal diz, doutor, eu ganho tão pouco na carteira, será que eu consigo pagar por conta ali, só para complementar? Nem sempre, às vezes o pessoal vai pagando ali por conta própria, a gente pega o extrato, tá uma bagunça. Por quê? Só vai conseguir pagar por concomitante, que a gente chama ali ao mesmo tempo com a carteira, se tiver uma outra atividade. Trabalho ali na carteira e fora do horário, então tem outro trabalho. Aí sim tem uma justificativa para esse trabalhador, esse segurado ter um outro recolhimento, tá? Então não dá para se pegar e fazer uma contribuição sem ter uma atividade profissional para comprovar. Então você tem que ter atenção, porque às vezes pode perder esse dinheiro, tá pagando, tá entrando lá, mas depois o INSS vai pedir uma comprovação, não vai ter. Então é melhor ficar só com a carteira do que acabar depois perdendo esse valor e não tendo como solicitar de volta, né? Agora, se você tem uma pessoa que trabalhou um tempo registrada e ela, de repente, ela saiu do trabalho e está fazendo uma coisa, vamos dizer assim, vamos usar um termo, fazendo um bico, alguma coisa assim, e ele quer continuar pagando com carnê. Isso não tem problema, isso ou tem? Não tem problema. Hoje, assim, pode pagar no carnê, só que ele vai ter que verificar o quê? Qual o valor que ele vai pagar, tá? E a alíquota de pagamento, porque algumas alíquotas reduzidas só aposentam por idade. Então, vou pagar ali o mais barato, um MEI, só vai aposentar por idade. E talvez ele já tinha um bom tempo ali, que permitia ele aposentar antes, numa regra de tempo de contribuição. E aí ele pagando o MEI, depois ele vai ter que pode fazer depois uma complementação, mas aí sai muito caro. Então é importante verificar o quê? Qual vai ser a minha regra de aposentadoria? Então, se vai ser por idade, vou pagar sobre um salário mínimo, pode pagar numa alíquota mais barata. Paga o MEI, paga o 11,63, que vai pagar no 11%, tá?
Agora, se for uma regra de tempo de contribuição que exige ali 30 anos da mulher no mínimo, 35 do homem, já tem que ser a alíquota de 20%. Aí já vai pegar um 10,07, não vai poder pagar no MEI, tá? Vai poder pagar mais que um salário mínimo nesse código também. Então, existe sim, tem a possibilidade. Só que o que é bom verificar é essa questão antes. Se ter como verificar, verifica, que aí já começa pagando certo. Depois não precisa fazer nenhuma complementação, tá? Evita de pagar errado, porque às vezes o pessoal começa a pagar, vou pagando e não para ver como que está entrando isso lá no INSS. E aí, quando vai ver, às vezes toma um susto, não tá aparecendo, ou tô pagando aqui, não vou aposentar pela regra que eu queria, vou ter que fazer uma complementação, vai sair mais caro. Mas tem sim, não é obrigado esse segurado a abrir uma empresa ali com CNPJ, ele pode contribuir no carnê, faz a guia, gera a guia pela internet, ou compra o carnezinho aquele nas papelarias e vai pagando no banco, né? É engraçado a entrevista com você pelo seguinte: muitos advogados estão assistindo, inclusive tem um advogado nosso, doutor Márcio Fonseca, que ele é consultor jurídico do Portal de Notícia, ele está com a gente direto, mas eu tenho vários advogados entrando, advogado de Salvador, tem advogados até do direito médico aqui, que entra para ver. Eu queria lhe perguntar o seguinte também, uma polêmica que aconteceu essa semana, e se tem algum jeito jurídico para se correr atrás. Teve um caso que faleceu o marido, na época, porque isso também nós vamos falar. Na época, ela recebeu, ele trabalhava em dois órgãos, que um era do Estado e outro da Prefeitura. E a esposa optou pelo maior salário, que seria da Prefeitura. O que aconteceu? Se passou 4 anos, né? Foi rápida. Ela casou de novo. Não, até que não foi tanto. Tem uns casos. Tem uns casos polêmicos aí que uma semana já. Bom, são meus amigos, inclusive. E aí, o que acontece? Ela, assim que o cartório comunicou o casamento, ela parou de receber. Isso não é uma prática. Isso é uma coisa muito nova. Isso é real isso? Não, porque, por exemplo, eu sei que esse dinheiro que ela recebia, na realidade, era para dar ela pagava a escola do sobrinho do marido. E agora ela não tem mais dinheiro. Agora não tem mais. É uma situação assim, porque hoje a gente tem vários regimes de previdência. O INSS não tem proibição, tá? Essa viúva pode casar de novo, vai ficar recebendo a pensão, não vai perder. Agora, se essa pensão dela é paga por um outro regime de previdência, provavelmente ali o municipal tinha um regime próprio, ou até o estadual também tinha o seu, o federal tem o seu também. E aí pode existir uma previsão específica desse regime, que lá está constando, se a viúva casar novamente ou ter união estável, até a união estável às vezes também dá problema, perde a pensão. Mas isso é uma coisa atual? Ele chega assim, em alguns casos é atual, outros já existia a previsão. Por exemplo, agora, no estado, a lei estadual de São Paulo, tá? São Paulo, agora com a reforma da Previdência, eles fizeram em 2020, está previsto expressamente, casou ou união estável, perde a pensão, tá? E aí, o que o pessoal às vezes acontece? Eles olham muito do INSS, no INSS não tem previsão, não perde. E aí, não chega a fazer uma consulta antes, né, no próprio regime, né, no próprio órgão, para ver se tem uma proibição. E aí, acontece isso que aconteceu com a tua amiga, né, a tua conhecida. E não tem saída jurídica aí de você recorrer, provar que esse dinheiro era um investimento para um menor de idade, para pagar a escola, alguma coisa assim? Teria um caminho jurídico aí? Ou vai brigar 500 anos, aí não vale a pena? É difícil porque se tem a previsão expressa na lei, é difícil de se discutir outras exceções, porque aí abre exceção para todo mundo que quer casar poder discutir. Então é difícil se ter uma alteração se na própria lei do regime já tinha essa previsão. Então o que ela vai ter que verificar? Se na lei, na data do óbito, né? Porque normalmente é a lei que faz ali
que rege esse benefício à data do óbito, já existia essa previsão, porque às vezes, se foi uma previsão recente e o óbito foi antes, aí não aplica a regra nova, tá? Então, que ela vai ter que verificar se já tinha essa previsão. E aí isso é muito importante, tem às vezes muitas viúvas que recebem, às vezes perguntam, até eu já tive casos aqui que ela recebia, a filha mesmo recebia, e ela ia começar a trabalhar de carteira assinada e ela veio fazer uma consulta. Ah, doutora, eu fiquei com medo de perder a pensão do pai dela, porque até era um benefício que sustentava a casa e os demais irmãos. E aí, na questão do INSS também não tem previsão, né? Pode trabalhar de carteira, não vai perder pensão. Mas ela se preocupou também antes de começar a trabalhar de carteira, verificar se ela poderia, até para não perder o benefício. Ela já estava, claro, faltariam uns 2 anos para ela fechar 21, que aí com 21 anos perde mesmo. Mas ela se preocupou em verificar antes, então é sempre bom. Se é outro regime de previdência, isso para aposentadoria, para casamento, não é o INSS, procura verificar antes para não dar problema como esse. Deixa eu fazer 2 perguntas que estão aqui perguntando. Uma, a pessoa está pagando, tem uma empresa que é e-mail, né? E a empresa está ativa, o CNPJ está ativo, e está pagando pela empresa. Tem algum problema, não? Não, aí, porque daí no MEI ele paga ali todo mês a guia DAS. E aí nessa guia DAS, 5% é destinado para o INSS. E tem alguns impostos, então se ele está pagando em dia, tá? A empresa, porque às vezes ativa, não quer dizer que está pagando, tá? Mas se está pagando o INSS bem certinho, não vai ter problema. Aí, porque às vezes até se parou de pagar, está ativa ainda uma hora, a própria Receita vai dar baixa nessa empresa. Mas está ativa, está pagando em dia, certinho, não vai ter problema. Vai ter direito, o MEI tem direito ao auxílio-doença, invalidez, pensão, aposentadoria por idade. Porque deve estar entregando imposto de renda, então deve estar, para a Receita Federal, ela não deve estar faturando, mas está porque o MEI, mantendo assim, ela. O MEI normalmente já é a guia DAS dele, já, quando ele paga já vai para o INSS, não é que nem quem tem uma empresa no Simples, às vezes em outro regime tributário ali, que aí tem que gerar o Prolabore separado, às vezes dá problema, que aí paga só o imposto, pensa que está pagando a contribuição e não está, mas o MEI não, o MEI já sai na mesma guia, já sai esse pagamento do INSS também. Como que uma nutricionista pode contribuir para o INSS? Uma nutricionista, ela é uma contribuinte individual, então ela pode tanto ter uma empresa, mas aí não a MEI, tá? Uma empresa no Simples ou em outro lucro presumido, lucro real, ou pagar no carnê na guia GPS, como contribuinte individual. Se vai ser salário mínimo, ela pode optar pelo 11,63, vai pagar 11%, vai aposentar com salário, né? Mas já é alguma coisa. Ou no 10,07, se ela optar por pagar um valor maior que salário mínimo, tá? Ou se ela vai se aposentar aí por tempo de contribuição em alguma regra depois da reforma da Previdência. Então, tem como pagar sem ter a empresa ali. Bom, eu quero explicar o seguinte, para quem está nos assistindo, eu quero agradecer todo esse pessoal aí, que a doutora Jerusa Pressa, como ela é especialista na área previdenciária, vou falar o óbvio aqui, que é uma área federal, ela pode estar em Nova York, Las Vegas, onde estiver, ela pode atuar, porque devido esse paradigma que foi quebrado no mundo inteiro, né, de se trabalhar pela internet. Então, por exemplo, ela não precisa entregar uma ação sua, que você é de São Paulo, e lá em Brasília entregar. Isso aí ele faz tudo, se faz muito rápido Digital. pela internet. E também o Instagram dela está aqui abaixo dela, aqui, vocês vão ver. E qualquer coisa é só tentar fazer uma consulta com ela lá. O que você poderia falar mais sobre essa questão do INSS que é polêmico, que poderia... uma coisa que você fala sempre nas redes sociais? Bom, na questão, assim, o que dá muita polêmica, que a gente até já comentou, é a questão desse pagamento tem atraso, tá? Do INSS, porque às vezes acontece muito de pagar, ou quer pagar, pode saber. Se publiquei um vídeo ou algum conteúdo sobre o pagamento em atraso, é sempre um vídeo que vai ter bastante visualizações, bastante dúvidas, porque é comum, o brasileiro tem bastante lacunas ali sem pagar. Então, essas lacunas vão fazendo falta, e ele vai, uma hora, chegando ali pensando, agora eu vou aposentar e quero ver essa questão do pagamento em atraso. Então,
Esse é um assunto, assim, polêmico, até porque envolve dinheiro e às vezes se envolve valores mais altos, até porque um pagamento em atraso não é barato, tá? E por isso que a gente sempre fala na questão de se ter essa atenção quando for pagar, tá? Hoje, na questão previdenciária, quase tudo é polêmico, porque o pessoal também anda, às vezes, muito desiludido porque ia aposentar agora, vai ter que esperar mais 5 anos para aposentar por causa da reforma da Previdência. Então, cada ano se cria ali algumas regras vão alterando, tá? Todo ano, então, se altera uma idade, uma pontuação e vai jogando essa aposentadoria lá para frente. Hoje, a maioria dos clientes que estava previsto numa regra anterior à reforma aposentar agora, vai aposentar daqui 5 anos, 6 anos. Então, acaba que realmente ali o governo vai ter uma economia, porque vai evitar de pagar aí 5 anos de benefício, o pessoal vai aposentar mais tarde. Só que quem já está trabalhando há muito tempo, ali, pessoas que começaram com 18, 17 anos, né, já tem aí uma carga, 30 anos de contribuição, 35, ter que esperar mais 5, 6 anos, são questões que também geram ali bastante discussões hoje na área de previdência, né? E agora tem uma pergunta aqui interessante, que ele pagou 32 anos, 9 meses e 16 dias. Ele queria saber se ele poderia continuar pagando. Olha, Eu acho que é uma aposentadoria. é homem? Eu acho que sim. Homem? Eu acho que sim. 32 anos, se para uma regra de tempo, né, ser exigido 35. Claro que aí vai ter que adaptar alguma regra nova, né? Hoje a gente tem de regra de tempo de contribuição, 4 regras, que são o pedágio de 50%, pedágio de 100%, tempo de contribuição com idade mínima e a de pontos, tá? Então, se ele está ali com quase chegando a 35, a depender da idade dele, vale a pena voltar a pagar, né? Verificar se vai conseguir enquadrar ali alguma regra dessas antes da idade e voltar a fazer a contribuição. Se ele está com 32, falta ali 3 anos para fechar, então 35. Só precisa ver se ele tem idade para isso. Às vezes ele é jovem. Aí tem que ver sim, porque hoje, depois de 2019, não basta mais só ter 35. Então, essa regra já não existe mais. Só existe para quem fechou 35 lá antes de 13/11/2019, que é a data da reforma. A partir dali, tem que ter os 35, mas aí tem que adaptar. Tem que ter uma idade mínima, ou tem que ter uma pontuação, ou um pouquinho mais que 35, mas às vezes adianta, assim, dependendo da idade dele, vai pegar uma regra de pedágio de 100%, por exemplo. Vai ter que contribuir um pouco a mais que 35, vai ter que contribuir, mas vai aposentar com 60. Então, 5 anos antes de uma regra de idade. Então, às vezes, vale a pena avaliar se seria o caso de completar requisito para uma regra dessas. A gente falou sobre pensão, né? Pensão. O que eu queria dizer é o seguinte: a pessoa é do interesse dos viúvos e das viúvas, né? Se mudou a lei, né? Você não recebe mais integral a pensão. Como é que funciona hoje? Hoje é um cálculo assim que depois da mudança ali foi um dos piores cálculos, porque antes era 100%. Então imaginam 2 aposentados, cada um recebia ali R$3.000. Então a renda 6.000. Depois da reforma da Previdência, esse aposentado faleceu, essa viúva vai receber 60% desse valor, uma redução de 40%. E ainda, se tem mais um cálculo que a gente chama de cumulação. Se ela já recebe de 3.000, ela tem que optar pelo de maior valor, que vai ser o dela, e aí esse que já teve uma redução de 40%, vai ter mais uma redução. Claro que, se for pelo INSS, não pode ficar menos que um salário mínimo. Mas aí, de redução em redução, quando vê de uma renda de 6.000 que eles tinham, ela vai passar a ter uma renda de 3.000 e mais um salário mínimo um pouquinho mais, então vai ter uma redução ali de uns R$2.000 na renda. Então, é um cálculo que ficou muito ruim, principalmente para a viúva, porque normalmente as mulheres, a maioria, assim, não está no mercado de trabalho, dependia desse marido, esse marido trabalhava também, recebia aposentadoria e aí fica sem a renda do trabalho, a pensão com valor muito baixo, tá? E não tem muito o que fazer, porque agora a gente espera uma mudança na lei. Então, se tem discussões até
Há esperanças ainda de que você tenha talvez uma mudança até no coeficiente, talvez em vez de pagar 50% mais 10 por dependente, aumente para 80, um pouquinho mais, para poder ter alguma discussão, né? Alguma discussão. Essa discussão até já chegou no STF, mas para eles o valor tá ok, não está baixo, tá? Então cabe ali agora a gente aguardar alguma mudança lá no Congresso Nacional, algum projeto novo para se ter uma alteração. Então, assim, tem que se programar antes, não dá para só dizer, eu vou falecer, a esposa vai ficar com a pensão. Não recebe mais 100%. Claro que se for um salário mínimo não vai ter redução. Aqui falo no caso de já receber um benefício com maior valor. Então tem que se programar antes, já pensar como que eu vou deixar essa minha esposa ou como o meu esposo vai ficar, ou os filhos vão ficar, se no caso é falecer e ter essa redução aí no valor da pensão. Doutora Jerusa, tem tanta pergunta aqui. Eu aconselho que vocês façam a doutora ganhar dinheiro, por favor, e entrem em contato com ela, porque ela é uma alienígena. Eu acho que não, na terra dela não, todos têm os olhos azuis. Lá é comum. Ela não seria comum, não seria comum se fosse em outro lugar. Por que você optou de ficar na sua cidade? O que aconteceu? Sabe o que? A minha cidade aqui é bem pequena, sabe? Tem 17 mil habitantes. Então você é conhecida aí. Você é uma celebridade, né? 500 mil seguidores, você é uma celebridade na tua cidade. Aí tem 17 mil habitantes, então é bem pequeno. Todo mundo se conhece mesmo, todo mundo me conhece aqui, tá? E o que acontece com quem mora em cidade pequena? Acostuma morar em cidade pequena. E aí com a internet, sabe que com a internet a gente conseguiu aí quebrar uma barreira que até eu nunca um dia pensei, né? Hoje a gente tem uma atuação a nível nacional e também clientes aí fora do Brasil, atendendo aqui de Giruá. Então, com uma cidade pequena, a gente consegue atender todo o Brasil aí e exterior. E aí eu nunca pensei nessa saída, sabe? Vamos mudar de cidade, né? Porque a gente parece que cria raízes aqui. E aí, quando a gente atende um cliente que mora numa cidade grande, o cliente fala assim, Zacarias, mas eu queria morar numa cidade que nem da doutora, que é uma cidade calma, que dá para sair na rua. Ela fica perto de onde, sua cidade? Fica pertinho, ela fica do lado... Vamos marcar aqui como ponto turístico, o pessoal diz, onde tem aquela advogada. Fica perto de onde? Fica perto de Porto Alegre, não? Ela fica assim, de Porto Alegre, dá uns 500 quilômetros. Tá? É longe, hein? É longe, é mais perto da Argentina. A Argentina tá quase divisa aqui. Mas ela fica do ladinho de Santa Rosa. Que Santa Rosa, não sei se você lembra, é a cidade da Xuxa, né? Santa Rosa, do ladinho da 30 quilômetros, Santa Rosa. E aí, um pouquinho mais adiante, Horizontina, que é a cidade da Gisele Bündchen. Então, é nessa região. Tô falando, é tudo alienígena. As mulheres são todas. Esse olho faz sucesso no mundo inteiro. E o cabelo, quanto cabelo, no mundo inteiro. O pessoal brinca que uma hora eu vou embora da cidade. Meu, é impressionante, mas é longe, hein? Agora já teve algum caso que você teve que se locomover da sua cidade? Não há algum caso profissional? Já teve casos, sim. Já teve, sim. Sim. Então, hoje até, ainda bem que hoje tem, assim, do lado aqui na cidade, do lado de Santo Ângelo, tem um aeroporto agora que vai Santo Ângelo, Porto Alegre, ou até vai Santo Ângelo, Navegantes. Não, São Paulo. São Paulo, vai direto. Deixa eu fazer uma pergunta que também eu estava até esquecendo aqui. Tanta gente fica com essa informalidade e funciona muito isso. Não, eu queria te perguntar o seguinte, que é uma coisa também que você comenta, e eu acho que também é uma preocupação. As pessoas que moram nos Estados Unidos, que vão lá para fazer qualquer tipo de trabalho, que hoje vendem a América, vem para cá, não sei o que e tal. E esse pessoal larga tudo, são pessoas que têm formação, que lá o diploma em algum momento 90% tem que revalidar e é muito difícil. E você aconselha que esse pessoal continue com vínculo aqui e pagando o INSS? Que, por exemplo, se a pessoa consegue se ajeitar lá de algum momento ou se legalizar, porque normalmente fica indocumentada, ela vai ter 2 aposentadorias, né? Sim.
Sim, hoje tem bastante, sabe? A gente tem bastante clientes que moram lá. E aí até eu brinco assim, hoje eu brinquei até, tanto de ter clientes dos Estados Unidos, até parece tão fácil ir morar lá. E aí, realmente, essa é a dúvida de quem está morando lá. Às vezes, deixou um período bom aqui de contribuição e foi embora, e aí até se estabilizar, acabou esquecendo um pouco aqui da Previdência, né? Que normalmente muda de cidade, tem outros gastos, acaba deixando a Previdência de lado. E depois que está lá estabilizado, né? Já está trabalhando, às vezes já tem ali, já está legalizado, então procura então fazer. Então, como é que ficou aquele meu período lá no Brasil? Será que eu vou poder aposentar? E aí começou a trabalhar e contribuir também lá nos Estados Unidos. E aí fica aquela dúvida, mas o que eu vou fazer com esse tempo aqui? Vou aproveitar? Não vou aproveitar? Hoje o Brasil tem acordo de previdência com os Estados Unidos e vários países também possuem acordo para poder o quê? Esse brasileiro que foi morar fora aproveitar esse tempo em algumas regras. Então, cada acordo ele prevê aplicação ou só na idade, ou alguns são mais amplos, prevê de tempo de contribuição também, para se utilizar esse tempo. Claro que às vezes nem sempre é vantajoso, tem que se avaliar, mas tem possibilidade. Ou não quero misturar, quero continuar pagando aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Tem como também. Hoje o código para quem mora fora é o facultativo. Paga ali no 1473 ou no 1406, vai manter os mesmos direitos, vai conseguir completar tempo e aí depois pedir uma aposentadoria aqui no Brasil e pedir, se fechar o tempo lá nos Estados Unidos, vai pedir uma também lá. Vai ser dois benefícios separados, não vai ter redução, ou vai utilizar o acordo. Às vezes acontece aqui de clientes que já estão ali com 65, 68, deixou 10 aqui no Brasil, tem 5 aí lá nos Estados Unidos. Vai juntar os dois para fechar 15 e poder aposentar, tá? Então também tem como fazer. Hoje, em função desse número grande de brasileiros que moram nos Estados Unidos, tem como fazer, tem como se analisar, tem como ficar pagando aqui. E agora, para quem não está legalizado, pagar o INSS no Brasil se torna ainda mais importante, porque ficou doente, não vai ter a previdência lá, né? Tem, às vezes, questão de imposto, né? Alguns se programando lá, também consegue algum benefício, mas assim, para o Brasil, ficou doente e vai ter que voltar, não vai ter auxílio-doença, ou vem a falecer, a família não vai ter pensão, não vai aposentar também, nem lá e nem aqui. Então, quem não está legalizado ainda tem que a preocupação tem que ser um pouquinho maior, não dá para deixar assim também tanto tempo. Agora, quem foi trabalhar, já está contribuindo, ainda se tem mais possibilidades do que quem não está legalizado, mas tem possibilidades de fazer esse aproveitamento. Bom, deu para conversar bastante, por incrível que pareça. Eu vou te fazer a última pergunta, que é literalmente, eu estou aqui com a doutora Jerusa Press, advogada previdenciarista, fundadora do escritório Jerusa Press Advocacia Previdenciária, com sede em Giruá, no Rio Grande do Sul, e presença digital em todo o Brasil. E ela foi vencedora do prêmio Melhor Escritório Digital em 2023 na categoria Previdenciário e Saúde, no ADV Box. Produtora de conteúdo jurídico sobre previdência com mais de 500 mil seguidores. Nada fake, né? Nada fake. Nada fake. Muito trabalho, muito trabalho. Doutora, obrigado pelo seu prestígio. Parabéns aí pelo seu empenho. Você vê que você é uma pessoa muito jovem, mas tem um conhecimento muito técnico, né? É importante isso, porque... E quem quiser entrar em contato com você, tá aí, vai estar na descrição aqui, vai estar aqui no programa embaixo aí o seu Instagram. E eu gostaria de fazer a última pergunta para encerrar literalmente, para quem é a doutora Jerusa Press. Inclusive, eu quero dizer que a biografia da doutora, com currículo, tudo vai estar nos portais de notícia, no cartão de visita News R7, vai estar no TH+, na Rede Brasil Televisão, e mais outros 20 portais de notícia. E no cartão de visita News no YouTube. Para quem a doutora Jerusa Press entrega o cartão de visita? O Zacarias sempre faz essa pergunta final, assim, num susto. Para quem vai o cartão de visita? Bom, como eu falei que aí a cidade de alienígena, você não vai falar, não, é pro ET, porque o ET é lá em Juiz de Fora, não é aí. Não é aqui. Aqui tem perto a cidade o pessoal brinca, a cidade dos Gêmeos. Tem aqui, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi
falar, já ouvi falar. Cândido Godoy, tem bastante gêmeos, assim, aí tem essa história. Bom, vamos entregar o cartão de visita, Zacarias, aproveitando que na próxima semana está marcado o julgamento da revisão da vida toda, que é um processo aí que completou já 10 anos lá no STF, vamos entregar para o STF, esperando que na próxima semana a gente tenha aí uma posição, uma definição desse tema favorável, né, aos aposentados e pensionistas que finalmente vão poder aí, ter uma melhora no seu benefício, então deixo para eles esse cartão. Espero que eles tenham, os colegas já tenham bom senso de decidir isso, porque eu sei de muita gente que foi prejudicado e que fez uma contribuição programada e acabaram na aposentadoria com aquele fator previdenciário, acabaram tendo dificuldade e não era o que estava esperando. Doutora, muito obrigado, parabéns aí pelo teu trabalho, obrigado pelo teu prestígio. Estaremos em algum outro momento, hein? Qualquer novidade, estaremos juntos novamente, tá bom? Eu que obrigado por esse montão de gente aí que te segue, que está com a gente aí. São fiéis. Todo mundo, eu acho que está todo mundo querendo se aposentar. É melhor o pessoal trabalhar e pagar o carnê, melhor coisa. Isso. Tchau. Até mais, obrigado. Tchau. Até mais. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.